irmãs que estejam ainda a acomodar-se ou chegar. Mas penso que podemos começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A luz de Cristo ilumina a terra inteira. Aleluia, aleluia. A luz de alegrem-se os céus, exulte a terra, ressoe o mar e tudo o que ele contém. Exultem os campos e quanto neles existe. Então, bem-vindos mais uma vez a esta nossa tarde de primeiro sábado. E vou fazer a pergunta do costume. Sei que muitos de vós já não é a primeira vez que estão cá, mas haverá alguém que está cá pela primeira vez. Então vou pedir àqueles que estão cá pela primeira vez para levantarem o braço. Ainda são alguns. Então eu vou fazer só uma breve explicação do que é isto da devoção dos primeiros sábados, para depois avançarmos para o nosso tema. Então, a devoção dos primeiros sábados consiste num dos pedidos que Nossa Senhora fez em 10 de dezembro de 1925. Fez este pedido à irmã Lúcia, na Galiza, em Pontevedra. E Nossa Senhora, nessa aparição, aparece com o menino Jesus e, ao mostrar mais uma vez o seu coração cercado de espinhos, disse à irmã Lúcia: tu, ao menos, vê de me consolar. E Nossa Senhora explicou como é que a Lúcia haveria de consolar Nossa Senhora. Então, em 5 primeiros sábados de 5 meses seguidos, deveria rezar o terço, fazer 15 minutos de companhia à Nossa Senhora, meditando num dos mistérios do Rosário, confessar-se e comungar com esta intenção de reparar o coração imaculado de Maria. Portanto, estas 4 coisas por uma só intenção. O terço, os 15 minutos de companhia meditando num dos mistérios do Rosário, a comunhão e a confissão, com o intuito de reparar o coração imaculado de Maria durante 5 meses seguidos ao primeiro sábado. E com isto ficava feita a devoção dos primeiros sábados. E Nossa Senhora disse à Lúcia que a quem o fizesse, ela prometia assistir-lhe na hora da morte com todas as graças necessárias à salvação. Esta é a devoção dos primeiros sábados. Não vamos aprofundar muito. Depois poderão aprofundar com algumas leituras ou com alguma conversa com alguém. Então, aqui no santuário, nós temos esta oportunidade de fazer esta devoção em cada primeiro sábado. Fazemos sempre todos os primeiros sábados. Rezamos o terço na capelinha e agora o que vamos ter é um momento formativo que não entra nesta devoção dos primeiros sábados, mas também achamos conveniente fazer, sobre algum tema da mensagem de Fátima, para também podermos ir aprofundando esta mensagem tão rica que Nossa Senhora aqui nos deixou. E depois, então, faremos a meditação num dos mistérios do Rosário, durante um tempo de adoração eucarística, portanto, com Jesus no Santíssimo Sacramento. Nestas catequeses que vamos fazendo, temos vindo a percorrer diferentes temáticas da mensagem de Fátima. Hoje vamos dedicar-nos ao tema da luz em Fátima. Um tema muito, muito bonito, que eu gosto particularmente.
Então nós sabemos que a luz está muito presente em Fátima, de tal modo que o professor Jacinto Farias afirmava que, na simbólica do mistério de Fátima, a mais forte é a da luz. Ele dizia que era a simbólica mais forte de Fátima, a luz. E, de facto, a luz em Fátima é o lugar e também o meio através do qual tudo acontece. Tudo acontece na luz. Aliás, dizia uma autora que a luz, que é Deus, é que nos revela o mistério trinitário em Fátima. Desde a primeira até a última aparição em Tui, desde a aparição do anjo, a primeira até a última, há esta luz que nos revela o mistério trinitário. Antes de entrarmos especificamente em Fátima, há que dizer que a luz surge na revelação bíblica como a primeira realidade a ser criada. É a primogênita da criação e reveste-se por isso de uma importância singular. Reparem que a luz é criada mesmo antes dos grandes luzeiros, antes do próprio Sol e da própria Lua. Portanto, se nós costumamos atribuir a luz do dia ao Sol, ao olharmos para o relato da criação, o que vemos é que a luz é criada antes do Sol. Muito, muito curioso. E depois, no Novo Testamento, Jesus vai ainda mais longe quando diz: eu sou a luz do mundo. E diz uma autora que a luz não é só sinal da presença de Deus. A luz é o próprio Deus, que se manifesta como luz, que dá ânimo e fortaleza em todas as circunstâncias da vida. Com efeito, em diversas manifestações e aparições, a presença de Deus faz-se sentir por meio da luz. Ora, é precisamente isto que vemos Francisco Marto a perceber. E ele era um simples menino, um pastor de Fátima, que de certo saberia muito pouco de teologia. Francisco nunca estudou teologia. Mas a irmã Lúcia conta-nos sobre o Francisco que, diz ela, o que mais o impressionava ou absorvia era Deus, a Santíssima Trindade, nessa luz imensa que nos penetrava no mais íntimo da alma. E depois dizia a Lúcia que o Francisco dizia: nós estávamos a arder naquela luz que é Deus e não nos queimávamos. Como é Deus, não se pode dizer. Isto sim que a gente nunca pode dizer. O Santo Francisco era particularmente sensível a essa luz. Era o que mais o impressionava. Essa luz que é Deus. Então hoje vamos ver apenas 3 aspectos pequeninos relativamente a esta luz. Sabem que a irmã Lúcia, ao descrever as aparições do anjo, fala já dessa figura do anjo como uma figura luminosa. Na primeira aparição, conta a Lúcia que começaram por ver, e reparem como ela descreve, uma luz mais branca do que a neve, com a forma de um jovem transparente, mais brilhante que um cristal atravessado pelos raios de sol. Portanto, é a Lúcia a tentar transmitir por palavras esta luz que não se consegue dizer. Depois é também Nossa Senhora, em 1917, que surge, diz a Lúcia, como uma senhora vestida toda de branco, mais brilhante que o sol. Mais brilhante que o sol. Espargindo luz mais clara e intensa que um copo de cristal, cheio de água cristalina, atravessado pelos raios de sol mais ardente. Portanto, nós vemos a dificuldade que a irmã Lúcia tem em descrever o que viam. Era uma luz que era mais brilhante do que o sol, era mais do que o sol, e referia-se a essa luz que é Deus. Essa luz que é Deus. É mais do que o sol, é mais do que a luz propriamente dita, humana. E depois a Lúcia acrescentava: paramos surpreendidos pela aparição. Estávamos tão perto que ficávamos dentro da luz, que cercava Nossa Senhora, ou que ela espargia. Portanto, o primeiro aspecto que eu queria destacar desta luz é que trata-se de uma luz que envolve os 3 pastorinhos, que os cobre, como que um manto protetor. O Papa Francisco diria em 2017 que Fátima é sobretudo este manto de luz que nos cobre. Então em Fátima vemos que Deus, através de Nossa Senhora, quer nos cobrir com a sua luz.
com esta luz imensa, quer nos envolver, como a águia quer envolver os filhinhos. Então, na aparição de junho, a Lúcia conta também que Nossa Senhora abriu as mãos e nos comunicou, dizia, pela segunda vez, o reflexo dessa luz imensa. E dizia, nela nos víamos como que submergidos em Deus. Então, trata-se de uma luz imensa, onde estamos submergidos em Deus. Esta é a realidade mais profunda da nossa vida. Vivemos sustentados, submergidos em Deus, sustentados pelo seu amor. Temos todo o seu afeto. Esta é a mesma experiência que têm os discípulos no Monte da Transfiguração. Também eram 3. Veem Jesus naquela luz e aquela luz é tão especial, tão única, que eles querem permanecer ali para sempre. Daí que o Francisco, depois, em alguma altura dissesse, gostei muito de ver o anjo, mas gostei ainda mais de Nossa Senhora. Mas do que gostei mais foi de ver a Nosso Senhor naquela luz que Nossa Senhora nos meteu no peito. Era o que o Francisco mais gostava, sem dúvida. Penso que também terá sido esta a experiência dos discípulos no Monte da Transfiguração. Aquela luz era o que mais gostavam. Porque é esta luz que é Deus. E depois dizia o Francisco, gosto tanto de Deus. A luz que os envolve, então aquece o coração. Por isso, a Jacinta falava mesmo que tinha lume no peito e não se queimava, dizia a Jacinta. Penso que às vezes nós podemos passar uma vida inteira em busca de muitas luzes. Não sei se me faço entender, mas podemos passar a vida à procura de muitos afetos, de muitas fontes de afeto. Podemos andar em busca de paixões que afinal depois se revelam fugazes, superficiais. Se calhar somos todos muito afetivamente carentes, todos precisamos de carinho, todos precisamos de nos sentir amados. Pois em Fátima vemos que Deus é esta luz que preenche todos os espaços do nosso coração e aquece até as almas mais geladas, quando estas almas o deixam entrar. A forma tão espontânea e tão autêntica com que os pastorinhos dizem gosto tanto de Deus, reflete isto mesmo. Vem desta consciência de que Deus é luz e por isso Jesus, Deus encarnado, é a luz do mundo, é a luz da luz. Essa luz incriada, como dizem alguns hinos, que traz a paz que tanto desejamos, o amor com que sempre sonhamos, incondicional e infinito. Isaías, estamos neste tempo de Advento, que é muito... tem Isaías como uma das figuras centrais. Isaías anunciava já essa luz. Dizia, já não será o sol que te iluminará durante o dia, nem a lua durante a noite. O Senhor será a tua luz eterna, o teu Deus será o teu esplendor. Então o primeiro aspecto é esta luz que nos envolve, que nos cobre. O segundo aspecto desta luz é que trata-se de uma luz que revela, ou seja, que permite ver mais e mais longe. A luz que é Deus dissipa as trevas, elimina a escuridão. Na escuridão não vemos o que está à nossa volta, ficamos inseguros, indefesos. E, portanto, esta metáfora aqui diz respeito a esta escuridão espiritual ou de sentido, em que tantas vezes nos podemos encontrar. E que a luz que é Deus vem dissipar, pois Ele revela o seu amor, a sua salvação, revela o seu rosto. Conduz-nos a um outro entendimento das coisas, da vida, dos outros e até de nós mesmos. A irmã Lúcia conta que na aparição de maio, então, diz ela, Nossa Senhora abriu pela primeira vez as mãos e diz, comunicando-nos uma luz tão intensa como que reflexo que delas expedia, que penetrando-nos no peito e no mais íntimo da alma, fazendo-nos ver a nós mesmos em Deus, que era essa luz, mais claramente que nos vemos no melhor dos espelhos. Então o que vemos é que Deus comunica-se e há um ver claramente, mais do que no melhor dos espelhos, que nos lembra São Paulo quando falava da visão beatífica e diz, agora vemos como num espelho, mas depois veremos face a face, melhor do que no melhor dos espelhos, portanto.
Então, a luz de Fátima é esta luz que penetra no peito, que faz ver em Deus, que revela, que ilumina a realidade, nós próprios e o futuro. O Francisco exclamava acerca das reações que ia havendo nas pessoas que os procuravam. Muito interessante. Dizia o Francisco: esta gente fica tão contente só por a gente lhe dizer que Nossa Senhora mandou rezar o terço e que aprendêssemos a ler. Francisco espantado. O que seria se soubessem o que ela nos mostrou em Deus, no seu imaculado coração, nessa luz tão grande? E depois dizia o Francisco: mas isso é segredo, não se lhes diz, é melhor que ninguém o saiba. O que Deus mostra naquela luz realmente não se pode dizer, é indizível. É tão mais do que os pedidos concretos, do que as palavras que se podem ouvir. Há esta experiência mística nos pastorinhos, que sendo experiência de Deus, não se consegue traduzir bem por palavras humanas. É sempre esta a experiência dos místicos, a dificuldade em traduzir por palavras. Mas é uma experiência de revelação, como a experiência de Moisés diante da sarça ardente, ou a experiência de todos os místicos, como eu dizia. Para um autor da antiguidade, chamado Pseudo-Dionísio, ele dizia que se Deus se manifesta e se comunica e pode ser conhecido, é porque é luz. No entanto, dizia que para ele, conhecer e experimentar Deus é saber o não saber. Nas suas palavras, o mais sublime conhecimento de Deus é conseguido mediante o não saber, por uma união que supera todo o entendimento. Por isso ele chama a este conhecimento a escuridão divina, que é o mesmo que dizer essa luz inacessível. É sempre esta experiência dos místicos, parece que quanto mais sabem de Deus, quanto mais entram neste conhecimento íntimo de Deus, parece que mais escuro fica. Mas é uma experiência de revelação ao mesmo tempo. No fundo, neste aprofundar no conhecimento de Deus, os místicos fazem esta, então, experiência algo paradoxal da escuridão. Tomam consciência do que são diante de Deus e do quanto não sabem. Enquanto fazem simultaneamente uma experiência de iluminação, de conhecerem este Deus que se revela como luz. Esta parece ser também a experiência dos pastorinhos, de se aperceberem cada vez mais profundamente do mistério que é Deus e de não conseguirem pôr por palavras exatamente o que viveram e de, ao mesmo tempo, dizerem algo como: compreendemos quem era Deus, como nos amava e queria ser amado. Portanto, em Fátima, a luz que é Deus é sinónimo de uma compreensão profunda desse mistério, bem como uma compreensão das coisas de Deus, dos seus caminhos. Nós vemos que os pastorinhos passam a ver as coisas à luz de Deus, ou seja, podem discernir com os critérios de Deus. Têm uma outra sensibilidade para analisar e até escolher. É curioso que o Francisco dizia à prima Lúcia, quando ela tinha receio que as aparições fossem uma manifestação do mal, a Lúcia tinha esse medo, o Francisco dizia-lhe assim: mas como é que tu podes pensar que é o demónio? Não viste Nossa Senhora e Deus naquela luz tão grande? Portanto, ele tinha este critério de discernimento. Não viste Nossa Senhora naquela luz? Como é que pode ser o demónio? Não pode ser. Então, depois das aparições, vemos, por exemplo, que eles passam a possuir um entendimento profundo dos sacramentos e da oração. Já não é por obrigação ou por dever que rezam ou que vão à missa. Muito pelo contrário, percebem que Jesus está presente no sacrário, na hóstia consagrada, de tal maneira que passam horas em adoração eucarística. Vão à missa até à semana. Rezam mesmo estando doentes. E reparem, estamos a falar de crianças de 8, 9, 10 anos que faziam tudo isto sem que ninguém lhes dissesse nada. E os últimos desejos do Francisco são precisamente estes: confessar-se e receber a comunhão. Portanto, vemos aqui que eles deviam ter um entendimento muito profundo deste mistério. O salmista rezava: é na tua luz que vemos a luz. E, de facto, é nesta luz que nos vem de Deus que vamos compreendendo mais profundamente onde está a luz. Tal como um bom provador de vinhos aprende a distinguir qual o melhor vinho. Pelo treino. Porque vai experimentando tanto que já sabe distinguir qual o melhor vinho. Estão a ver? E neste contacto com Deus, nesta vida de oração, também nós vamos aprendendo a distinguir
onde está Deus, como eles também aprenderam. Para Santo Agostinho, a luz nascida de Deus é a sabedoria, que por sua vez é esse conhecimento contemplativo de Deus. Mas por outro lado, os pastorinhos também se veem a si mesmos em Deus, ou seja, crescem exponencialmente nesse conhecimento próprio, no conhecimento das suas debilidades e faltas, mas também no conhecimento da sua missão nesta terra. Depois da aparição de junho, o Francisco não ouvia o que Nossa Senhora dizia. Então, no final das aparições, perguntava sempre à Lúcia o que é que Nossa Senhora tinha dito. E depois da aparição de junho, assim foi, o Francisco perguntou, e depois o Francisco dizia à Lúcia: tu estavas com Nossa Senhora na luz que descia para a terra, e a Jacinta comigo na que subia para o céu. E a Lúcia então explicava-lhe: é que tu com a Jacinta vais breve para o céu, e eu fico com o coração imaculado de Maria mais algum tempo na terra. E o Francisco perguntava-lhe: quantos anos ficas cá? Não sei, bastantes, dizia a Lúcia. Pois nós depois sabemos que foram 97, não é? Foi o que Nossa Senhora disse? Perguntou o Francisco. Foi, disse a Lúcia. E eu vi-o nessa luz que nos meteu no peito. E a Jacinta também confirmava: é assim, é, eu também assim o vi. Portanto, há esta revelação deles mesmos, conhecem-se e conhecem até a sua missão. Em Deus vamos percebendo isto, vamos nos conhecendo também a nós próprios e à missão que Ele nos quer confiar. Vamos aprendendo a discernir. Isto leva-me ao terceiro aspecto desta luz, que trata-se de uma luz que também nos transforma em luz, ou em portadores desta luz para todos. Em Fátima, esta experiência luminosa dos pastorinhos de se verem envolvidos na luz e depois tocados no mais íntimo da alma por essa luz, tudo isto é feito pelas mãos de Nossa Senhora. É daí que vem o reflexo da luz, em que vem tudo, até o segredo, na aparição de julho. Então a Senhora mais brilhante do que o sol é a grande portadora da luz e dispensadora dessa luz. Impressiona o que acontece na aparição de junho. Reparem, a descrição da Lúcia, da aparição de junho, é que inicia-se o diálogo, certo? Com Nossa Senhora. E sabemos que a Lúcia, a dada altura, pede para Nossa Senhora os levar para o céu. E Nossa Senhora responde: sim, o Francisco e a Jacinta levam-os em breve, mas tu ficas cá mais algum tempo, porque Jesus quer servir-se de ti para me fazer conhecer e amar. E Ele quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Depois sabemos que a Lúcia fica triste e Nossa Senhora garante-lhe: eu nunca te deixarei. O meu imaculado coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá até Deus. Mas depois reparem quanto à Lúcia que, no momento em que diz estas palavras, o meu imaculado coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá até Deus, Nossa Senhora abre as mãos e comunica pela segunda vez o reflexo dessa luz imensa. E diz a Lúcia: nela nos víamos como submergidos em Deus. E depois diz a Lúcia que à frente da palma da mão direita de Nossa Senhora estava um coração cercado de espinhos, que parecia estarem-lhe cravados. Ora, desta aparição, aquilo que habitualmente nós mais fixamos é este coração cercado de espinhos. Tanto é que é uma das imagens de Nossa Senhora de Fátima que todos conhecemos, Nossa Senhora com este coração, como também esta imagem aqui da Santíssima Trindade. Fixamo-nos neste coração cercado de espinhos. Mas vejam bem a descrição que o Francisco faz da mesma aparição. Desculpem. Diz ele que, ele a perguntar à Lúcia: para que estava Nossa Senhora com um coração na mão, espalhando pelo mundo essa luz tão grande que é Deus? O que fixa o Francisco é: Nossa Senhora estava com aquele coração na mão e não é que estava cravado de espinhos. O que ele fixa mais é que era um coração que espalhava essa luz imensa pelo mundo. O que permanece na mente do Francisco é isto mesmo, esta missão do coração de Maria, espalhar pelo mundo essa luz tão grande que é Deus. A luz que é Deus transborda do coração imaculado de Maria, desse coração ferido, aberto como o do seu filho. O seu coração irradia a luz que é Deus pelo mundo. Então, nas aparições, o que vai acontecendo é que os pastorinhos também lentamente tornam-se eles próprios portadores da luz que saía das mãos e do coração de Nossa Senhora. O Papa João Paulo II
chamou aos pastorinhos 2 candeias que Deus acendeu para iluminar a humanidade nas suas horas sombrias e inquietas. Esta luz que aqui em Fátima acende todas as outras luzes é a mesma que recebemos no dia do nosso batismo e nos torna também filhos da luz. É a luz da fé que, mesmo que possa ser pequena em nós, poderá iluminar as noites mais escuras, as nossas e a dos outros. Então, se os pastorinhos se tornam candeias, é porque é preciso iluminar a humanidade. Simeão, com o menino Jesus nos braços, dizia: os meus olhos viram a salvação que ofereceste a todos os povos, luz para se revelar às nações, e glória de Israel, teu povo. Então Jesus é luz para se revelar às nações. E no início da pregação de Jesus e da abertura da boa nova a todos, judeus ou pagãos, o evangelista Mateus coloca um excerto de Isaías que dizia: o povo que jazia nas trevas viu uma grande luz, e aos que jaziam na sombria região da morte surgiu uma luz. É esta luz que celebramos em cada Natal, em cada Páscoa. A luz da encarnação e da ressurreição é o que dá sentido à nossa origem e ao nosso destino. Portanto, não nos convém permanecer nas trevas do erro ou do pecado. Mas é hora de despertarmos, como os pastorinhos, para esta luz e de nos decidirmos a tornarmos-nos apóstolos desta luz. É talvez um dos grandes desafios de Fátima, tem a ver com isto mesmo, que nos sintamos então envolvidos por esta luz, cobertos por este manto de luz, como dizia o Papa Francisco, que nos sintamos dentro desta luz. Os pastorinhos nunca deixaram de estar dentro desta luz, que é Deus, e que fascinava o Francisco. Então, primeira coisa, que nos sintamos envolvidos pela luz, aquecidos, cobertos por esta luz que é Deus. Depois também que possamos deixar que esta luz ilumine o nosso caminho, que nos dê novas luzes, que nos mostre o que fazer, como ser daqui para em diante, este caminho que é de conversão, como nos apela tanto este tempo de advento. Então que esta luz que é Deus, que não seja só para ficarmos no quentinho, mas que seja para iluminar o caminho, para nos mostrar qual o passo a dar, o que é que Deus está a pedir de nós. E, portanto, uma luz que revela, que mostra. E depois também que seja uma luz que possamos levar aos outros, que nos possamos tornar portadores desta luz. Ficamos então com estes três tópicos desta luz que é Fátima. E se calhar poderíamos dizer muito mais acerca desta luz. Mas a luz que nos envolve, que nos cobre, que nos protege, a luz que revela Deus, que nos mostra o caminho e que nos permite conhecermos melhor a nós próprios, e a luz que Deus quer que transportemos para onde quer que vamos. Esta luz que é Deus. Aguardamos agora a presença de Jesus, a Eucaristia, que vai ficar entre nós. Durante a oração inicial e bênção, os que puderem poderão ajoelhar, e durante a meditação poderemos estar de forma que mais nos ajudar à meditação.
graças e louvores se dê a todo momento. ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento, Bendito e louvado seja o Santíssimo Sacramento da Eucaristia. fruto do bem sagrado, Virgem Puríssima Santa Maria. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e e ofereço-vos ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do coração imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Vamos estar durante este tempo em adoração, procurando reparar o coração imaculado de Maria. Estamos diante do Senhor e com Ele vamos meditar no mistério da Anunciação do Anjo a Nossa Senhora. Do Evangelho segundo São Lucas. Ao 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem chamado José, da casa de David. E o nome da virgem era Maria. Ao entrar em casa dela, o anjo disse-lhe: Salve, ó cheia de graça, o Senhor está contigo. Ao ouvir estas palavras, ela perturbou-se e inquiria de si própria o que significava tal saudação. Disse-lhe o anjo: Maria, não temas, pois achaste graça diante de Deus. Hás de conceber no teu seio e dar à luz um filho, ao qual porás o nome de Jesus. Será grande e vai chamar-se Filho do Altíssimo. O Senhor Deus vai dar-lhe o trono de seu pai David. Reinará eternamente sobre a casa de Jacob, e o seu reinado não terá fim. Maria disse então ao anjo: Como será isso se eu não conheço homem? O anjo respondeu-lhe: O Espírito Santo virá sobre ti, e a força do Altíssimo estenderá sobre ti a sua sombra. Por isso, aquele que vai nascer é santo e será chamado Filho de Deus. Também a tua parente Isabel concebeu um filho na sua velhice e já está no 6º mês, ela a quem chamavam estéril, porque nada é impossível a Deus. Maria disse então: Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se de junto dela. Ao entrar em casa dela, o anjo Gabriel é enviado à casa da Virgem Maria. É na sua própria casa que o enviado de Deus entra para anunciar o nascimento tão esperado do Messias. Deus vem ao encontro de Maria no seu cotidiano, no meio das suas tarefas pequenas de cada dia. Ao contrário do que acontece com Zacarias, em que o anjo vai também anunciar o nascimento do seu filho, mas aparece na grande cidade de Jerusalém, no Santo dos Santos, durante o seu ofício de sacerdote. Em Maria, o anjo entra na sua casa. O Papa Francisco falava aos religiosos e sacerdotes moçambicanos na sua visita àquele país, dizendo precisamente que é necessário que voltemos à casa de Nazaré, isto é, que não estejamos mais preocupados com os grandes lugares ou os estatutos que ocupamos, mas que sejamos capazes de encontrar Deus nas coisas pequenas de cada dia.
Nas aparições do anjo, em Fátima, na segunda aparição, conta-nos a irmã Lúcia. Fomos, pois, passar as horas da sesta à sombra das árvores que cercavam o poço. De repente, vimos o mesmo anjo junto de nós. Que fazeis? Orai, orai muito. Os corações de Jesus e Maria têm sobre vós desígnios de misericórdia. Oferecei constantemente ao Altíssimo orações e sacrifícios, disse-lhes o anjo. O anjo encontra os pastorinhos meio adormecidos, era a hora da sesta, instalados à sombra das árvores, e parece chamar-lhes a atenção. E chama a atenção de que nós não podemos viver instalados nas nossas coisas, meio adormecidos, distraídos das coisas de Deus. De facto, por vezes podemos andar demasiado ocupados com o trabalho, com as responsabilidades sociais que temos, ou até neste ou naquele grupo do qual fazemos parte, e chegamos a casa e muitas vezes isso pode significar não estar preocupado com nada, não fazer nenhum esforço por estar atentos, por sermos cuidadosos ou sacrificados, mas deixar-se levar pelos próprios impulsos e desejos, pela preguiça, pela ira, pela intemperança a tantos níveis. Na verdade, o que somos em nossa casa revela o que somos verdadeiramente como pessoas e como cristãos. O anjo Gabriel, ao entrar em casa de Maria, encontra-a disponível, em expectativa, atenta, orante, encontra cheia de graça. Como será que nos encontraria a nós? Seria bom que Deus nos encontrasse sempre cheios da sua graça, cheios da sua luz, pessoas atentas à sua presença e à sua espera. O Advento é tempo por excelência de esperar o Senhor. Então saibamos esperá-lo com uma atenção redobrada nas coisas pequenas de cada dia. Aqui, diante de Jesus, pensemos: como sou na minha vida de cada dia? Como somos e agimos na nossa casa, com aqueles que estão mais perto de nós? É fácil deixarmos uma imagem de nós mesmos muito bonita e muito grandiosa nos ambientes onde estamos só de passagem. Mas, na realidade, que imagem deixamos dentro da nossa casa? Esse é o lugar primordial do encontro com Deus. É aí que Ele nos quer encontrar. Rezemos: Jesus, nós te amamos e te adoramos.
Jesus, tu que és luz da luz, ilumina-nos. Jesus, tu que encarnas por nós, dá-nos a tua paz. Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. O Papa Francisco escreve na sua exortação apostólica Cristo Vive sobre a Anunciação. Sempre impressiona a força do sim de Maria jovem, a força daquele faça-se em mim, que disse ao anjo. Foi uma coisa distinta de uma aceitação passiva ou resignada. Foi qualquer coisa distinta daquele sim que por vezes se diz, bem, provemos a ver que sucede. Maria não conhecia a frase, provemos a ver o que sucede. Era determinada, compreendeu do que se tratava e disse sim sem rodeios de palavras. Foi algo mais, qualquer coisa de diferente. Foi o sim de quem quer comprometer-se e arriscar, de quem quer apostar tudo sem ter outra garantia, para além da certeza de saber que é portadora de uma promessa. Hoje vivemos numa cultura do provisório, porque o compromisso, a fidelidade a um sim, exige muito. Exige renúncia, exige esforço, exige sabermos esperar o tempo do outro. Ora, Maria ensina-nos a não termos medo de arriscarmos ser fiéis, tal como ensinou aos pastorinhos. A fidelidade ao sim daquele 13 de maio de 1917 iria levá-los por um caminho de esquecimento próprio, de abnegação, até de darem a vida como Jesus pela salvação da humanidade. Santa Jacinta, um dia, chamou a prima Lúcia para lhe dizer: Nossa Senhora veio nos ver e diz que vem buscar o Francisco muito breve para o céu. E a mim perguntou-me se queria ainda converter mais pecadores. Disse-lhe que sim. Disse-me que ia para um hospital, que lá sofreria muito, que sofresse pela conversão dos pecadores, em reparação dos pecados contra o Imaculado Coração de Maria e por amor de Jesus. Perguntei-lhe se tu ias comigo. Disse que não. Isso é o que me custa mais. Disse que ia a minha mãe levar-me e depois fico lá sozinha. Aqui, de alguma maneira, vemos também a força do sim da pequena Jacinta. Nada a demovia de converter pecadores, de ser fiel à missão que lhe tinha sido confiada. Tal como Nossa Senhora, também ela viveu com zelo e entusiasmo, integrando até os sofrimentos e a morte na sua missão, que no fundo era a mesma missão de Jesus, a salvação. Que saibamos nós também imitar a jovem de Nazaré e a jovem Jacinta, em sabermos fazer da vida uma entrega alegre de nós mesmos, pela salvação de todos, em sabermos rejeitar todo tipo de passividade, resignação ou desânimo, ainda que a vida possa trazer momentos difíceis, dolorosos ou aparentemente sem sentido. Não sejamos cristãos à experiência, isto é, cristãos que o são enquanto tudo corre bem e que abandonam o Senhor quando lhes cabe carregar a cruz. Neste tempo de Natal, vemos que Jesus mostrou-nos que nele a vida tem sempre um sentido, que com ele não há nada que não possa ser salvífico. Então que a nossa fidelidade ao sim que vamos dando ao Senhor como cristãos se manifeste na forma como vivemos tudo o que a vida nos trouxer, de alegrias e também de sofrimentos. Que o vivamos como uma missão, à qual respondemos como Nossa Senhora, faça-se segundo a tua palavra.
no silêncio do nosso coração, pensemos: como acolho as situações dolorosas ou difíceis da vida? Com resignação e desânimo ou com generosidade? Será que faço disso a minha missão? Ou a forma como me posso entregar pelos outros? Rezemos: Jesus, nós te amamos e te adoramos. Jesus, tu és a luz do mundo. Jesus, que encarnas por nós, aumenta a nossa fé. Será grande e vai chamar-se Filho do Altíssimo. O anjo Gabriel, na Anunciação, apresenta a Maria o Messias que irá nascer do seu ventre. E diz-lhe: será grande e vai chamar-se Filho do Altíssimo, o que nos lembra o sacerdócio eterno de Jesus. Ele é aquele que vem para nos levar ao Pai, para interceder por nós junto do Pai e, simultaneamente, vem para ser o Cordeiro imolado, o sacrifício em holocausto pela humanidade. Mas diz também o anjo que ele reinará eternamente sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. O anjo anuncia que Jesus é também rei, de um reinado que não terá fim. Sabemos então que não estamos sem guia nem pastor, mas temos um rei que, ao contrário dos reis deste mundo, não nasce num berço de ouro, mas num pequeno estábulo escuro e frio. Um rei cujo trono é a cruz. Temos um rei misericordioso que vem para salvar os justos e os pecadores. Mas o anjo acrescenta ainda: aquele que vai nascer é santo e será chamado Filho de Deus. Jesus é o Santo. Ele faz em tudo igual a nós, exceto no pecado. É imaculado, sem mancha, e por isso é caminho de santidade. Nele temos a fonte de toda a santidade. Jesus é, assim é revelado a Maria. A sua identidade é revelada a Maria. E ele é o Messias que vai nascer, mas é também sacerdote
É também este profeta, o profeta dos profetas, o anunciador da santidade como possibilidade para nós. E com ele começa este tempo novo, ele é rei, começa este reinado que não tem fim. É sacerdote, profeta e rei. Mas a identidade de Jesus revela também a nossa identidade enquanto povo de batizados, de homens e mulheres que o querem seguir, independentemente da nossa origem ou condição. Diz-nos Pedro na sua primeira carta: vós, porém, sois linhagem escolhida, sacerdócio régio, nação santa, povo adquirido em propriedade, a fim de proclamardes as maravilhas daquele que vos chamou das trevas para a sua luz admirável. A jovem Lúcia, no dia da sua primeira comunhão, ouviu o sacerdote dizer-lhe: minha filha, a sua alma é o templo do Espírito Santo. Guarde-a para sempre pura, para que ele possa continuar nela a sua ação divina. Ao ouvir estas palavras, dizia Lúcia, senti-me penetrada de respeito pelo meu íntimo e perguntei ao bom confessor como devia fazer. E disse-lhe o confessor: de joelhos, aí, aos pés de Nossa Senhora, peça-lhe com muita confiança que tome conta do seu coração, que o prepare para receber amanhã dignamente o seu querido filho e que o guarde para ele só. Estávamos nas vésperas da primeira comunhão da Lúcia. Então, neste tempo de Advento e depois de Natal, em que também esperamos o Senhor, peçamos também nós a Nossa Senhora que tome conta do nosso coração, que o prepare para receber Jesus, sacerdote, profeta e rei, o santo que nos quer fazer santos como Ele. Ninguém melhor do que Nossa Senhora para nos preparar. Rezemos o nosso terço diário. Chamemos esta Mãe para junto de nós, sabendo que o Senhor vem ao nosso encontro e nos quer encontrar preparados. Então, aqui diante de Jesus, pensemos: será que procuro manter o meu coração puro para Deus? Como me afasto do que é nocivo? Como protejo os meus sentidos? O que vejo, o que ouço, o que digo, para que esteja preparado para receber Jesus, o Santo. Como procuro estar com Maria para que ela me prepare? Rezo o terço, como ela pediu? Em silêncio, reconheçamos a presença de Jesus. Peçamos também que Jesus nos mostre como nos tornarmos mais parecidos com Ele, tal como foram os pastorinhos. Peçamos por toda a Igreja, o Papa, as nossas comunidades paroquiais, as nossas famílias, os nossos trabalhos, para que cada um saiba ser anunciador desta alegria da encarnação, da alegria do Natal, com tudo o que isso implica. Rezemos: Jesus, nós te amamos e te adoramos. Jesus, nós te amamos e te adoramos. Jesus, tu és o Filho do Altíssimo.
Jesus, tu que és o Santo, aumenta o nosso amor. Recolhidos, aguardemos a bênção do nosso Deus. Tanto mergo sacramento, veneremos certo vii, et antiquum documentum, novo celat vitui, restet fides Oremos. Senhor Jesus Cristo, que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão, concedei-vos, pedimos, venerar de tal modo os mistérios do vosso corpo e do vosso sangue, que sintamos continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Bendito seja Deus, bendito o seu santo nome, bendito Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito o nome de Jesus, bendito o seu sacratíssimo coração, bendito o seu preciosíssimo sangue, bendito Jesus no santíssimo sacramento do altar, bendito o Espírito Santo Paráclito, bendita a excelsa Mãe de Deus, Maria Santíssima, bendita a sua santa e imaculada Conceição, bendita a sua gloriosa Assunção, bendito o nome de Maria, Virgem e Mãe, bendito São José, seu castíssimo esposo, bendito Deus nos seus anjos e nos seus santos. A minha alma glorifica o Senhor, porque olhou para a sua humilde serva. A minha alma glorifica o Senhor. A minha alma glorifica o Senhor, porque olhou para a sua humilde serva.
Então gostaria de desejar a todos um feliz dia amanhã da Imaculada Conceição e aproveito para deixar o convite de visitarem a nova exposição temporária do Santuário, que está no piso de baixo daqui da Basílica da Santíssima Trindade e que é precisamente acerca da temática da imagem de Nossa Senhora e que está muito bonita, convido a todos a visitar. Gostaria também de desejar a continuação de um Santo Advento e de um Santo Natal a todos. Bom regresso à vossa casa e até ao próximo primeiro sábado, se Deus quiser. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas. Santo é